TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, empresários e profissionais do Ceará, hoje nós temos a satisfação de trazer aqui o Dr. Clauber Arcanjo. Dr. Clauber é engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Ceará, e ele depois vai me contar como é que saiu da engenharia e hoje é um dono de uma editora de livros. Eu também sou engenheiro civil e hoje estou trabalhando com eventos, com promoções, com entrevistas. É porque o engenheiro ele tem uma formação profissional muito ampla. Você encontra engenheiro em todo canto, né? Nós, modéstia à parte, você pode dizer você também, nós somos formados por uma das melhores universidades do Brasil, que é a Escola de Engenharia da Universidade Federal do Ceará. Aí a gente sai lá com uma formação muito boa, né? E onde a gente trabalha, a gente se dá bem, graças a Deus. Tá aí você, está aí também, modéstia à parte, eu e vários colegas. Clauber, satisfação muito grande, meu irmão, em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu o conheci lá num papo que a gente tem semanal na Livraria Cultura. Livraria Cultura reúne diariamente escritores, vários intelectuais. E eu conheci nesse papo lá da Livraria Cultura. Fui apresentado pelo Dimas Macedo, que é nosso grande amigo, é acadêmico, é imortal da Academia Cearense de Letras. E ele me apresentou a você e eu estou com esse programa aqui já há 7 anos e fico muito satisfeito em trazer você aqui. Porque você é um cearense que tem uma editora no Rio Grande do Norte, em Mossoró, mas que tem atividades também aqui. Exatamente. Meu irmão, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Roberto Farias. Obrigado, amigo telespectadores. É uma honra estar aqui, né? Eu, como cearense, que faço esse trabalho também no Rio Grande do Norte, para bater um papo sobre o meu envolvimento com a literatura, com a cultura e com a editoria, né? Perfeito. Você me falou aqui fora do ar, é engenheiro civil, formado na UFC, trabalhou na Petrobras, e de lá você saiu. Como foi que surgiu essa ideia dessa editora? É bom para a gente situar o telespectador, falar um pouquinho da minha história. Eu nasci, Roberto, em Santana do Acaraú, em 1963, saí da minha cidade para vir inicialmente a Fortaleza, e em Fortaleza eu cursei no Colégio Marista Cearense o segundo grau, a época, o científico, né? Tive também, graças a Deus, uma formação humanística muito forte, apesar da minha tendência para as exatas, né? Cursei, como você falou muito bem, fiz o vestibular da Universidade Federal do Ceará, muito disputado, tive a honra de ser aprovado. Fiz um bom curso e logo no término do curso, Roberto, apareceu o concurso para Petrobras para ser engenheiro de petróleo, cuja formação se dava em Salvador. E eu fiz o concurso em 84, e logo em 85 eu fui para Salvador, e aí passei digamos assim, a ser um cearense extraditado pelo petróleo, né? Morei em Salvador, depois morei em Natal. Quanto tempo você ficou em Salvador? Em Salvador fiquei 2 anos, né? Aí de Salvador eu optei em vir para o Nordeste, para ficar mais próximo ao Ceará. E era, assim como alguns de nós, um engenheiro com muita leitura. Sempre gostei de muita leitura, tive professores, tanto dito da época de português como de literatura, que me influenciaram muito, indicando bons autores, e eu, modéstia à parte, irmanei essas duas formações, a formação de exatas e a formação de humanas,
E com aquela ideia de um dia escrever, Roberto. Um dia eu vou escrever. Coisa interessante. Você já tinha essa ideia? Já tinha essa ideia de um dia escrever. Um dia escrever. Mas você até então estava só trabalhando na Petrobras? Só da Petrobras. Sem nenhuma atividade? Nenhuma atividade, apenas em Mossoró tinha... Quando eu cheguei em Mossoró, mais ou menos nos anos 90, Mossoró, como ainda hoje, é um polo muito importante da região lá oeste, né, que a gente chama a região oeste Potiguar, é conhecida como a capital do oeste Potiguar, é a segunda cidade do estado, e sempre teve uma pujança e uma relação muito forte com o Ceará, né? E lá nós tínhamos um encontro numa livraria onde eu ia como leitor e conhecia algumas figuras icônicas da cultura lá, como Dorian Jorge Freire, né? Como Capistrano, como Davi Leite, né? Como João Batista, doutor João Batista, leitores do José Nicodemos, e aí passei Marcos Ferreira, digamos assim, a interagir com essa turma, mas com aquele projeto de um dia escrever. Que beleza isso, hein, rapaz? Até, Roberto, que é interessante, as pessoas dizem, um livro não revoluciona uma vida. Revoluciona sim. E eu ganhei de presente já no final dos anos 90, um livro chamado O Nascimento da Velhice, de um autor francês chamado Claude Olivier-Weinstein. Ele é o meu Clauder sem o R, né? E esse livro, ele fala de uma doença que está incapacitando e ele diz, caro amigo, o seguinte: o que é que eu faço com os meus sonhos agora se eu os atrasei tanto? E a doença me incapacita para realizá-los. E nesta noite, eu tive um pesadelo. Eu tive um pesadelo muito forte, eu sonhei morrendo. E aí eu acordei dizendo a mim, e aí, o meu sonho de engenheiro, que era ser também escritor, que ia voltar a ser professor, que eu tinha sido professor de física aqui no Colégio Farias Brito, quando eu era acadêmico. Então, automaticamente, no outro dia, eu digo, chega de postergação. Criei, à época, um pseudônimo chamado Carlos Meirelles, homenagem a Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. E por que é que eu criei? Porque era o gerente da Petrobras em Mossoró. Então, se eu mandasse um texto meu para o jornal, onde escrevia aqueles nomes, o editor ia publicar, suspeitava eu, não por ser um bom texto, mas sim por ser um texto do gerente da Petrobras. Perfeito. Então, eu mandei anonimamente o texto saiu. E no texto nós estávamos no centenário de Drummond, em 2002, era um texto onde eu falava da relação minha com a poética de Carlos Drummond de Andrade. Então aí, em 2002, nasceu o Carlos Meirelles, que hoje é um heterônimo meu, né? Mas foi o primeiro passo de Cláudio Arcanjo. Para ser preciso, em novembro de 2002 saiu o primeiro texto escrito, um texto que eu digo literário de Cláudio Arcanjo. Perfeito. Que beleza isso, hein, rapaz? Quer dizer, que coisa interessante. A gente deve sempre procurar fazer na vida o que a gente gosta. Exatamente. Você foi por outro caminho, né? Você foi para a engenharia, uma carreira técnica, mas sempre com aquilo na cabeça, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, aí você deixou a Petrobras, pediu demissão? Não. Continuei como gerente da Petrobras. E era um fato interessante. Eu ia para as rodas literárias e toda semana eu escrevia no jornal. Nem o editor sabia quem era Cláudio Arcanjo, que era o Carlos Meirelles, desculpe. E ele começou a publicar. O primeiro texto, eu dei o mote, foi um texto sobre Drummond, que era o Carlos, né? E o segundo texto era um texto sobre Cecília Meirelles, o Meirelles, para dar um motezinho. O terceiro texto, eu não sei se foi sobre o Sertões de Euclides da Cunha, depois foi Mário Quintana, os autores que eu gostava. Era um espaço chamado Autores e Obras. Certo. Toda semana eu fazia uma resenha. Mas você até então era o Cláudio Meirelles. Era o Carlos Meirelles. Carlos Meirelles, anonimamente. E eu ia para os cafés. E o pessoal não sabia. Ora, era gostoso demais. Eu ia para os cafés e a turma, quem é esse Carlos Meirelles, rapaz, que está escrevendo sobre isso e sobre isso? Por que é que ele não escreveu, só escreve sobre autores grandes? Por que ele não escreveu sobre autor tal, autor Y? E eu digo, rapaz, é interessante mesmo. E tu rapaz. só ouvindo? Eu só ouvindo as coisas, né? Mas aí passou o tempo, eu me apresentei ao editor do jornal, pedi ainda uma certa reserva. E 2 anos depois nasceu a revista de Humor e Cultura, que eu participei da parte literária dela, chamada Papangu, revista de Humor e Cultura. Rio Grande do Norte tem esse termo, tem, Papangu. O que é Papangu? Papangu é aquele desengonçado do carnaval, aquele papanguzão, aqueles bonecos desengonçados, e a gente queria dar essa homenagem àquele tipo. E aí eu passei a cuidar do espaço dedicado aos livros e mantive o título, Autores e Obras, Carlos Meirelles, heterônimo do escritor Cláudio Arcanjo.
Aí eu passei a me Aí identificar. você passou A me identificar Ah. e continuei trabalhando na Petrobras e gerenciando outros campos. Fui para a área marítima, depois fui para Natal, mas sempre residindo em Mossoró e cuidando desse espaço. Aí comecei a participar também de jornal, algumas participações em revista. Que coisa interessante. Rapaz. Aí E você continuou trabalhando na Petrobras? continuei. Durante quanto tempo isso? Continuei e continuo hoje, né? Hoje eu continuo embarcado, só que hoje eu gerencio uma plataforma, um navio em águas profundas da Bacia de Campos. Eu estou na minha folga, eu fico no 14/14. Ah, é? Quer dizer que esse- você continua engenheiro da Petrobras? Continuo engenheiro da Petrobras, na ativa ainda, né? Tenho 34 anos de engenheiro da Petrobras. Que coisa interessante. E dá para conciliar? Dá para conciliar, sim. Eu sempre digo que dá para conciliar. Quando a gente faz a coisa com muito cuidado e bem irmanado, a gente consegue Que equilibrar os sonhos. beleza isso, hein, rapaz? Que beleza. Que foi muito bom ter te trazido aqui, que você está revelando aí uma faceta que é muito interessante. Quer dizer, eu pensei que você tivesse deixado logo. Não, ainda continuo Você tem gerenciando. quantos anos que falta para se aposentar? Eu mais uns 2 anos eu saio, é o tempo. Aí você trabalha com, daquele pessoal que passou a temporada no Isso, mar, no outra... mar, embarcado, e nos 14 dias. Hoje eu estou passando mais tempo em Mossoró, porque meu terceiro filho está estudando aqui. Aí eu me divido entre a plataforma, entre Fortaleza e Mossoró. Vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com o Dr. Clauder Arcanjo. Dr. Clauder, eu trouxe aqui também, porque além de ser um cearense brilhante, um cearense interessante, esse programa nós criamos, viu, Clauder? Nós temos uma programação aqui em Fortaleza, não sei se você sabe, há 30 anos nós fazemos a escolha aqui no Ceará dos melhores prefeitos, os melhores empresários de cada segmento, comércio, indústria, serviço e agropecuária, e também dos políticos, deputados, senadores, etc. Aí nós decidimos procurar aqui o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, na época o deputado estadual Acrisio Sena, que nos cedeu esse horário semanal. Nós temos esse programa aqui semanal. Esse programa continuou depois com mais 2 outros presidentes, o Walter Cavalcante e o Salmito Filho. E nós fazemos questão de trazer cearenses brilhantes, que têm o seu trabalho destacado. E eu o conheci lá na Livraria Cultura. Nós temos um papo lá semanal na Livraria Cultura com um grupo de intelectuais, jornalistas, escritores. E eu o conheci, achei muito interessante e resolvi convidá-lo para cá. E estou achando muito interessante essa sua conversa. Sim, meu irmão, então eu quero destacar que você se formou em engenharia civil,
mas sempre tinha na mente colocar uma editora ligada à área de cultura. E aí eu queria saber como foi realmente que houve essa criação. E interessante é que você continuou na Petrobras e abriu essa editora. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho de como se deu isso aí. Há 18 anos atrás, em Mossoró, a gente tinha, todo domingo à tarde, é um momento assim meio de baixa, daquela... Para quem não gosta de futebol, Para quem não horrível. gosta, é horrível. E eu, também muito ligado à cultura e tal, eu pedi a minha biscuit, como eu chamo carinhosamente minha esposa, eles vão fazer assim um café no final da tarde. Qual é o nome dela? É Luzia, eu chamo ela de biscuit. Biscuit? Aí eu biscuit, vamos criar aqui um cafezinho no final da tarde, pra gente congregar os escritores, os amigos, e a gente fazia o que eu chamava de sarau das letras. A gente começava religiosamente às 5 horas da tarde, e às 7 horas, no momento que tivesse, nós tínhamos que encerrar, para não complicar a vida da Luzia à noite, né? Então ela servia um café com tapioca, um queijinho assado. Rapaz, Lembrava quem bem tem do um Ceará. programa semelhante a esse seu, aqui é o Dr. Juarez Leitão. Eu sei disso. Você conhece o Juarez Sei, Leitão? Juarez Leitão. Figura um dos homens mais brilhantes Mais do brilhante Ceará. do nosso estado, certeza. Hoje é o vice-presidente da Academia Cearense de Letras. É um cabo inteligentíssimo, espetacular. Por sinal, ele faz essa reunião, esse café com tapioca, na última quarta-feira de cada mês, de 16 às 18 horas. Isso é muito gostoso. Por sinal, ele vai agora comemorar meu aniversário, eu estou fazendo 72 anos, no dia 27 de fevereiro. E é o dia que ele faz a reunião, Da tapioca com quarta-feira. café. Aí ele quer me homenagear, vai fazer o meu aniversário nesse dia. Tá. Café com tapioca. E é exatamente esse o cardápio. Não E pode nada de bebida alcoólica, nem Isso, pensar. não tinha. Que coisa interessante. E nós fazíamos esse, eu chamava de sarau das letras, Você está há quantos anos já fazendo isso? há 18 anos. Então, será que o Juarez copiou de você? essa Não, ideia? não, as ideias, o mundo, as ideias nascem, elas explodem. 18 anos? 18 anos, né? Mas toda semana você se Agora descontinuou, porque eu estou agora no Ceará, né? Hum. Então a coisa descontinuou. Então a gente fazia lá na varanda lá de casa e eu chamava de sarau das letras. Você está há quantos anos já aqui no Ceará? 2 anos já aqui, 2 anos. dividindo mais Aí aqui. perdeu uma continuidade, né? Esse programa. Aí quando eu vou lá, quando eu volto no final de semana, eu faço o café. Aí não fica mais todo final de semana, né? Que coisa interessante. Por causa do regime embarcado e a divisão aqui com Fortaleza. E neste momento, até que então saíram os livros e nós comentávamos. Eu sempre tive uma boa biblioteca e eu sou apaixonado pelo livro, pelo projeto gráfico, o bibliófilo, né? Gosta da capa, do desenho. E eu notava, assim, os amigos querendo lançar e as dificuldades e eu, de tanto estudar e ler sobre, eu comecei a aprender um pouco sobre essa coisa de editoria de livros. Certo. Aí eu, junto com um amigo meu, Davi Leite, que é De lá? doutor em Potiguar, né, de Mossoró, doutor em letras pela Universidade de Salamanca, muito amigo nosso, fazia parte do café lá com a gente. E nós, Davi, vamos criar uma editora? Por que a gente não cria uma editora? Será que é tão difícil? Então nós criamos a Sarau das Letras, que está no seu 14º ano, com 255 livros publicados já. Que Desses beleza, 255, você me fez uma pergunta muito interessante. Cláudia, quantos de autores cearenses? Mais ou menos 12% de autores cearenses. Que beleza. Nós temos no nosso levantamento, nós temos o professor Benedito Vasconcelos e temos muito orgulhosamente um livro de Santos de Azevedo sobre Guilherme de Almeida, né? E outros autores já nos procurando. Temos livros já lançados em Salamanca, temos livros lançados já em Buenos Aires, autores Salamanca, na Espanha. Espanha? E hoje a nossa editora fez uma parceria com a editora de Salamanca e nós já temos alguns livros publicados, né, com essa coedição, Brasil-Salamanca. Que né? beleza, rapaz. E Parabéns, todo rapaz. ano nós estamos disputando projetos, sempre a gente manda, envia os nossos livros para o mais conceituado Prêmio Literário Brasileiro, que é o Prêmio Jabuti. E nós temos chegado ali sempre nas finais. Um desses livros, eu faço questão de mostrar aqui, Isso. né? Foi um livro de um projeto gráfico muito ousado, foi o meu primeiro livro de poemas, Novenário de Espinho, foi impresso aqui na Expressão Gráfica, Isso. em Fortaleza, que é uma gráfica que muito orgulha a nós sem- do Ceará, tá certo? Sem dúvida. E esse livro chegou nas semifinais aí de melhor Esse projeto livro é gráfico. seu? Foi o Suas meu livro de poemas, E nós juntamos um grupo muito
muito, muito interessante. Um fotógrafo, um design gráfico, um projetista gráfico, um ilustrador, a própria expressão gráfica e... Você roda aqui em Fortaleza, os livros daqui? Hoje, mais ou menos 60% dos nossos livros hoje rodam na expressão gráfica, em Fortaleza. Que beleza, né? A maioria dos livros. A expressão gráfica tem um padrão. Uma grande editora e um padrão gráfico muito bom. Quero mandar um abraço para todos aí da expressão gráfica, que a gente sempre tem uma boa parceria. Os outros a gente imprime em Natal, geralmente na Offset ou na Unigráfica. Alguns livros nossos a gente roda na Moura Ramos, em João Pessoa. Ou seja, são gráficas que tem, Roberto. Eu acho que um livro, para ser bem impresso, ele tem que ter essa parceria. Desde o criador, do cara que escreve o livro, até o momento final, que é a impressão. Mas você tem várias etapas, ilustrador, diagramador, revisor, né? Web design, às vezes, quando você vai colocar ele na internet. Então, todo esse grupo se irmana no projeto. Eu só publico um livro quando eu noto que o Davi e o autor está apaixonado pelo livro. O livro tem que ser um objeto de paixão, senão ele não nasce bem. Porque a editora não tem fins lucrativos. O meu prazer é ver o livro bem lançado. Quando a pessoa diz, rapaz, que livro bem impresso, não fica nada a desejar a uma companhia das letras, a uma companhia grande. Ok, aí eu fico satisfeito, o livro está bem feito. Que beleza, hein, rapaz? Meus parabéns, meu irmão. Então assim nasceu a editora Sarau das Letras. Então aí foi que eu me tornei editor. Há exatos 14, 15 anos aí que nós temos essa editora. Né? Que coisa espetacular. Eu acho lindo aquela pessoa que persegue os seus objetivos, né? Que realmente, quando deseja uma coisa, vai até o fim, né, rapaz? Como é que você consegue tocar a editora quando você está, por exemplo, no mar? Pois é interessante. Por aí a parceria com o Davi Leite, né? Quando eu estou no mar, eu sou gerente da plataforma, então... É claro que a internet hoje permite que você participe de algumas etapas. É verdade, né? A internet hoje... Mas o trabalho, nos 14 dias, eu procuro irmanar com o Davi Leite, uma análise de uma boneca, de uma coisa desse tipo. Eu procuro... E outra coisa, os nossos livros são projetos específicos. Não tem um livro nosso de projeto gráfico igual ao outro, a não ser que seja uma coleção. Cada livro, Novenário de Espinho tem um projeto gráfico, o Lápis nas Veias, que é outro livro com outro projeto, tem outro projeto gráfico. Esse livro é um livro de mini-contos. Deixa eu ver aqui, né? Então, é um projeto gráfico diferente. Né? Você, já uma novela, que essa aqui foi, que aí ainda vai ser lançado, que é um fantasma de Licânia. Eu criei um fantasma lá em Licânia só para gerar confusão na cidade. Na realidade, não é um fantasma, é um engano, mas para falar dos tipos. E esse foi outro livro que eu juntei contos, que são contos chamados Separação, que me incomoda muito os desencontros entre pai e filho, entre homem e mulher, entre namorado e namorada. Aí eu criei 18 histórias ficcionais para abordar essa questão. Escreveu tudo? Todos esses livros que estão na mesa aqui são meus. Hoje eu escrevo regularmente. Né? Eu tenho o engenheiro me facilita muito isso, Roberto. Porque nós, engenheiros, temos muito método, né? Então eu procuro manter o método. Que maravilha, rapaz. Meus parabéns. Eu fico feliz demais em ver um exemplo como esse seu. Isso serve para muita gente que está assistindo aí o nosso programa, para ver quando você tem um objetivo, você tem que ir atrás dele, né? E conseguir conciliar a engenharia, é que eu acho isso fantástico, né? Quer dizer, você é um escritor hoje, né, consagrado realmente, pertence à Academia Norte-Grandense de Letras, Moçoroense de Letras. Maravilha, viu? Doutor? E sou sócio com muito orgulho da Academia Cearense de Língua Portuguesa aqui, sediada no Ceará. Você conhece pessoalmente o Juarez Leitão? Conheço, leio as coisas dele, tudo, ele sou fã. Fantástico, né? Eu considero um... É o ícone. Você na quinta-feira, na quarta-feira vai estar aqui ainda? Vou. Vai? Então vê se eu levo o Juarez lá. Lá, será um prazer. Tá certo? E lá no Rio Grande do Norte, você conhece o doutor Haroldo Azevedo? Conheço. É meu grande amigo. Você está sempre com ele? Me encontro às vezes com ele. Candidato a senador, já agora de novo, já perdeu umas 4 vezes, mas não desiste. Então você conhece ele. Isso. É engenheiro, é dono engenheiro daquela construtora, né? Pois, meu irmão, eu fiquei muito feliz em ter conseguido trazer você aqui.
E como disse, você surgiu lá no nosso papo da Academia da Livraria Cultura, que é um papo que a gente tem toda quarta-feira na Livraria Cultura, e que reúne os intelectuais, os escritores aqui da terra, e você foi lá para satisfação nossa e eu consegui trazê-la aqui. Meu irmão, eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Eu queria dizer só, reforçando, Roberto, o que você disse, você que está nos assistindo, nunca desiste dos seus sonhos, nunca é tarde, não postergue, né? Tenha método, tenha força de trabalho, se cerque dos melhores. E eu queria mandar um abraço todo especial aos meus conterrâneos de Santana do Acarão, meu pai e minha mãe, e dizer que onde eu estou, onde eu estiver, eu serei sempre o escrevinhador provinciano da minha querida Licânia. Muito obrigado, Roberto. Tá, meu. Muito obrigado. E você, de um sonho que você teve, né? Você resolveu abreviar e transformar esse sonho em realidade, o seu sonho. Muito obrigado pela sua presença, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Este programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 18 horas, reprisa em vários horários que o Praciano encontra na nossa programação, quer ser de manhã, quer ser de tarde, quer ser de madrugada. E um grande abraço aos telespectadores, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.